boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Arquitetos. Para mim é sempre uma honra estar com vocês. Quase que passo toda a semana já a pensar bem quem vai ser o próximo convidado, como é que vamos fazer, que valores vamos trazer para vocês. E com certeza cuidamos todos sempre até ao mínimo pormenor. Eu quero agradecer desde já a todos aqueles que nos seguem, que têm dado o feedback muito positivo, têm sugerido temas, têm interagido conosco. Muitíssimo obrigado. Continuem a nos apoiar, que acho que em conjunto podemos ir mais longe, podemos crescer. Eu sou Jamila Kassoma, vocês já sabem. Nos acompanhem por mais ou menos uma hora. Vamos falar aqui de um tema para lá de interessante. Eu, em particular, já tive a oportunidade de mergulhar assim um pé nas águas, mas com certeza é um mundo para descobrir. Então, eu hoje tenho um convidado, para além de ser colega de profissão, é amigo, é alguém que eu tenho muita estima, muita admiração pelo seu caráter, a sua integridade, o seu profissionalismo e o foco que ele tem. Seja bem-vindo, arquiteto Mário. Muito obrigado. Seja bem-vindo, arquiteto Mário Gurgel é o nosso convidado e vocês já sabem que nós trazemos sempre convidados do mais alto nível, que contribuem com o seu conhecimento, com a sua experiência profissional. Arquiteto, eu vou lhe colocar a primeira questão, que todos passam por ali. Aliás, para mim, o momento mais alto de qualquer dos nossos programas tem sido isso, é saber da história por trás do arquiteto, de como é que foi para esta profissão dos pobres, porque queima-se muita pestana, né? É verdade. Ao longo da formação parece que não, parece que andamos aqui uns loucos e tal, mas de facto é um curso que exige muito trabalho. Como é que o arquiteto foi parar para a arquitetura? O que lhe motivou? Foi por acidente? Não foi? Qual é a história por trás do fantástico arquiteto que se tornou? Antes de mais, agradecer esse momento. É uma honra fazer parte deste projeto. Desde já, parabenizar por essa coragem de seguir este desafio, porque de essa facto, loucura, né? por assim dizer, mas estas loucuras é que nos levam a bons portos. É verdade. De modo que, respondendo à pergunta, tudo começou na infância, mas começando do fim para o princípio, na 8ª classe, fim do segundo ciclo do ensino, tínhamos que ir para o ensino médio. E o professor pôs-se a perguntar a cada aluno: já pensaram o que querem ser? E chegada a minha vez, eu, por causa da minha infância, de gostar de desenho artístico, eu disse: eu quero ser desenhador artístico. E ele franziu o sobrolho: mas desenhador artístico, eu não estou a ver para que instituto é que vais. Eu disse: eu gosto de desenho. Eu disse: mas o que é que te faz querer? Olha, havia uma novela na altura que falava sobre moda, se bem se lembram. Gostava de moda? O assunto era sobre moda. Ok. E havia umas canetas que, durante o início da novela, ficavam a desenhar modelos. A novela era Tititi. E aquilo inspirava-me a ver aqueles desenhos artísticos. Mas na infância também desenhava, como quase todas as crianças. Desenhava aqueles desenhos, os almanaques e tudo mais. De modo que fui desenvolvendo na infância esse gosto por expressar ideias em desenho. Chegado à 8ª classe, o desejo ainda lá estava. E então o professor disse: olha, mas gostas de desenho? Vais para Belas Artes, mas é isso que tu queres ser. E Belas Artes, na altura, não era um curso visto como, que de facto, do ponto de vista profissional, uma desse profissão. Um trampolim. Mas este senhor, qual é que com essa coisa, qual é a profissão? E ele disse: olha, se gostas de desenho, também podes seguir e tens a opção de ir para o PUNIF ou para o Macarenco. Sendo que o arquiteto também é um desenhador e podes optar por arquitetura. Disse: olha, como gosto de desafios, disse: olha, entre as ciências exatas e o Macarenco, fui para o Macarenco. Então
sempre com a ideia de ser um arquiteto. Então, Epá, nós temos que aqui um dia fazer uma homenagem ao Macarenco. exatamente. Porque grandes profissionais do país, engenheiros e arquitetos, passaram por esta, e calculo que não só, né? Exatamente. Passaram por essa escola que era a referência da qualidade, penso que ainda é, Sim, né? de certo E modo, sim. do nível de exigência. Exatamente. E eu, pronto, não tive a mesma sorte, mas pelaquilo que eu vou falando com os colegas que passaram lá, quase que saíram já prontos para a vida profissional. Exatamente. É, muito bom. Exatamente. Estamos Então, de parabéns. este foi o percurso que fez com que hoje me tornasse arquiteto. Mas ali que ganhou uma paixão pela profissão. Descobri coisas, mas percebi que o desejo de transformar ideias, conceitos, sonhos em realidade é sempre subjacente à profissão de um arquiteto, mas não digamos que um engenheiro também tem essa componente em si como ser humano. Mas o arquiteto é aquele que até hoje chamam o sonhador. O sonhador. E naturalmente, como o sonho comanda a vida, nós mantemos E quando este disse à sonho. família, vou ser arquiteto, encontrou acolhimento? Felizmente sim. Felizmente sim, porque o meu pai estava a seguir lembro-me, enquanto criança, que ele já frequentava o Macarenco. Eu da janela do carro espreitava, olhava para aquilo e via uma grande escola ali. Mas nunca pensei que fosse lá parar. Mas se calhar por influência, acabei por ir parar e hoje... Teve o azar de estar do lado dos arquitetos. Não, foi. Brincadeira. Foi bom. Foi Bem, bom. eu, pelaquilo que já conheço do perfil profissional do arquiteto, passou por várias instituições públicas, Exato. esteve envolvido em projetos que hoje fazem o nosso país, desde as centralidades, ainda está em projetos ligados ao setor da habitação Exato. pública. Quer nos falar um bocadinho dessa trajetória? Esteve na banca, quer dizer, muito diversificada e muito rica, né? Bom, essa trajetória tem muito a ver com o facto de eu gostar de desafios. Abraçar desafios e oportunidades, porque hoje fala-se muito do conceito da adaptabilidade e procurei ter uma abordagem em termos de carreira desta forma. Ok. Eu trabalhei e hoje também tenho algum conhecimento na área do imobiliário, precisamente porque depois de ter estudado no exterior do país, a primeira oportunidade que tive, né, trabalhei também no exterior, mas a oportunidade que tive cá foi trabalhar no setor imobiliário e na banca. Naturalmente que ao abraçar estes desafios, vamos descobrindo coisas e se calhar vocações que fui sedimentando ao longo desse tempo e naturalmente hoje sou um arquiteto voltado para entregas e criação de valor. Daí que ter passado na banca foi uma escola muito boa para aquilo que é o próprio desenvolvimento enquanto indivíduo. Mas, por exemplo, quando profissional. menciona deste arquiteto voltado para a entrega e criação de valor, uma vez que aqui o nosso público é muito vasto, o que é que isso consiste? A entrega de valor tem que ver com os destinatários. Se eu fizer, enquanto arquiteto, um projeto para mim, não estou a servir aquele que é o principal destinatário. E de uma forma muito geral, as pessoas conceber um edifício, uma ponte, melhorar as condições de uma povoação, tem que ver com aquilo que nós em gestão de projetos chamamos partes interessadas, que são normalmente a comunidade, não é? E essencialmente também aquele que financia, o sponsor do projeto, o CEO da empresa, para podermos dar resposta aos objetivos. O arquiteto tocou aí num ponto que no fundo tem a ver com o nosso tema, que é a gestão de projetos. Por um lado, oportunidades e para o desenvolvimento profissional. Exatamente. Então, eu particularmente, como disse, já tive a oportunidade de colocar um pezinho. Com muita pena, não mergulhei profundamente. Muito bom. Por conta das múltiplas situações que vou tendo, como eu costumo dizer, eu sou meia maluca, né? Tenho curiosidade para muita coisa. Tenho que definir um foco bem consistente, mas certamente eu também despertou-me essa curiosidade. Quando nós falamos de gestão de projetos, para nós começarmos aqui a entrar para o nosso tema e fica-se com, pelo menos o que eu vou percebendo daquilo que é o nosso contexto, Certo. ainda não é tão percebida.
nem a sua importância, nem o que é. Às vezes as pessoas acham que é mais um modismo, né? Certo. Qual é o contexto que nos faz? O que é a gestão de projetos? Na sua essência, a gestão de projetos é a aplicação de técnicas, conhecimentos, ferramentas para que nós, ao utilizarmos essas técnicas e ferramentas, consigamos entregar e mudar uma realidade. Entregar valor, estamos a dizer, criação de um produto, um serviço ou apresentar um determinado resultado. Exemplo disto, podemos olhar, por exemplo, uma empresa que quer mudar o seu status quo do ponto de vista do posicionamento no mercado, vai proporcionar uma mudança àquilo que são os seus processos internamente. Se quiser, por exemplo, desenvolver um produto, como por exemplo o novo modelo de uma garrafa de água, por exemplo, uma empresa que desenvolve artigos de vestuário, por exemplo, a moda, pode entregar um projeto, iniciando um processo bem definido, que tem princípio e fim, e naturalmente com essas abordagens e técnicas, Eu, por exemplo, hoje vou tendo uma visão melhor sobre a coisa, claro. Mas quando me propus a fazer a pós-graduação em gestão de projetos, eu ia com aquele preconceito de ser só vocacionado à indústria de construção civil. Certo. Né? Vinha com aquela, no fundo um bocadinho, em parte por causa da cadeira de gestão de obras, né? Que também vai buscar alguns princípios da gestão de projetos. Então vinha com essa ideia, mas ao fazer a formação, né? Que ainda nem é todo, depois percebi que afinal não é ainda tudo. Não. Quer dizer, é se calhar menos de 5% daquilo que é a gestão de projeto. Percebi que ele é muito transversal a todas as áreas. E no nosso tema nós aqui falamos também que é transversal à nossa própria vida. Do ponto de vista da própria gestão de projeto, quando nós falamos dessa gestão de projeto, estamos a falar de que ferramentas? Como é que o profissional se posiciona neste modelo, se é que posso chamar de modelo de trabalho, ou nova estrutura mental? Porque o que fui percebendo da formação é que a dada altura, esses conceitos passam a fazer parte da nossa estrutura mental. Né? Como é que está estruturado? O que é que implica essa área do saber, né? Que é a gestão de projetos? Bom, nós podemos gerir projetos de forma individual, pessoal, mas cada vez mais as sociedades vão se tornando, e as empresas vão se tornando projetizadas. O que é isso de projetizado? É entregar resultados utilizando a abordagem de gestão de projetos, que são muitas. Aquelas que são sequenciais, em inglês chama-se waterfall, há o agile, que é para os profissionais de tecnologias de informação, que tem que ver muito com uma abordagem mais acelerada, tendo em conta as necessidades e a demanda do mundo, mas estes processos mentais têm que ver com criar os processos materiais, as evidências que permitam então entregar esse projeto. E por que entregar por projetos? Há objetivos estratégicos a cumprir e estes projetos é o elemento mais ínfimo, por assim dizer, de materializar determinada estratégia, objetivo que uma organização tem para mudar o status quo, apresentar um produto no mercado. Portanto, é de todo importante que cada um de nós tenha e se predisponha a desenvolver esses processos mentais da gestão de projetos, mesmo para a vida pessoal. E que processos fazem parte dessa gestão? Eu aqui, se calhar, vou abrir um parênteses só para dizer que o arquiteto, nosso convidado, não fala-nos aqui como alguém que, quer dizer, hoje vive a gestão de projeto, exatamente, um bocadinho em parte, por conta de ser membro do PMI, né? Angola, e não só, faz parte dos gestores que lideram, no fundo, o PME cá em Angola, né? Quer dizer que, e penso que foi também dos fundadores, né? Não precisamente, mas neste momento faço parte do corpo diretivo do PME Angola. Do PME Angola. Vamos chegar ali. Nesse quesito, quais são esses fundamentos que mencionou a nível da gestão de projeto? Como é que se estrutura essa filosofia de pensamento, essa ferramenta de trabalho, né? Estamos a falar de que fundamentos? Bom, a gestão de projetos tem áreas de conhecimento. E essas áreas de conhecimento
congregam em si um conjunto de processos. Ok. O que é que são essas áreas de conhecimento? Estamos a falar, por exemplo, do escopo ou âmbito. Estamos a falar, por exemplo, da qualidade. Podemos falar essencialmente também da gestão de recursos, e são 10 áreas de conhecimento. No entanto, hoje temos uma versão mais recente do PMBOK, que digamos que é a ferramenta, é o guia orientador de um gestor de projetos. Não é prescritivo. É como se fosse uma bíblia, né? Exatamente. Gestão de projetos. Serve para orientar o gestor de projetos. É como os arquitetos têm, por exemplo, o Neufert. O Neufert, ou, por exemplo, as normas ISO, para quem trabalha no âmbito da qualidade. Portanto, este guia tem um conjunto de pressupostos padrões que são necessários para gerir um projeto segundo os padrões internacionais. E aí onde entra o PMI, que é o Project Management Institute, em português Instituto de Gestão de Projetos, que está espalhado em todo o mundo, sendo que cá em Angola temos o PMI Angola, que congrega profissionais na área de gestão de projetos. Estes processos são 49, mas em qualquer projeto não usamos 49 processos. Estamos a falar de gestão de custos, por exemplo. Há projetos que têm uma convergência maior para a gestão de custos, outros para a qualidade. Então, para entregarmos um projeto em conformidade com aquilo que o patrocinador, o sponsor, o CEO da empresa e o beneficiário direto daquilo que será o benefício do projeto temos que fazer bem e segundo padrões. Porque, verdade seja dita, todos nós somos gestores de projetos, de alguma forma. Uns melhores, outros piores. Só que, ao longo da vida, nós vamos fazendo da forma que formos aprendendo. E esta realidade global mundial, certo. Como é que nós estamos posicionados do ponto de vista de Angola? E se calhar, primeiro, do ponto de vista mundial, neste momento, qual é o impacto hoje do PMI? Eu posso dizer que estamos bem posicionados e não vou falar de números, eu vou falar da abordagem. Só o facto do PMI Angola existir cá significa que houve um conjunto de pessoas visionárias, sonhadoras, que acharam que queriam mudar, que tinham que mudar a nossa realidade. E nós temos estado a mudar a nossa realidade. Para além da gestão de projetos de vária natureza, nós desenvolvemos um conjunto de atividades, sobretudo e com maior peso na formação, porque a forma de mudarmos a nossa realidade e o contexto é pensarmos na formação. Mas temos também projetos sociais. O PMI tem essa componente, tratando-se de instituições sem fins lucrativos, de olhar para as pessoas. Mas projetos sociais, quais são os projetos? Estamos a falar de doação de sangue, estamos a falar de entrega de cestas básicas, estamos a falar de limpeza de praias, ou seja, a sensibilidade do gestor de projetos não... Para os problemas do seu tempo, no fundo, exatamente. Né? Ou seja, mudar a comunidade passa por fazer projetos, realizar projetos que tocam sobretudo as questões da nossa comunidade. E neste caso, no panorama mundial, já estamos minimamente bem. Estamos bem porque a Conferência da África, nós temos o PMI África em África, que todos os anos realiza a maior conferência ao nível da África, e a estrutura diretiva do PMI nos Estados Unidos vem a esta conferência. E há uma interação, network, que nos permite não só crescer como profissionais, mas aprender com a experiência dos outros. E nós, o ano passado, o PMI Angola, recebeu o maior prémio a nível de realização de projetos sociais. Ou seja, estamos bem, mas há sempre a ambição de crescer mais. E esse é o nosso interesse enquanto comunidade local. E a relação dos profissionais com o mercado de trabalho do PMI Angola? Porque, pelo menos daquilo que foi a experiência que eu pude verificar lá fora, certo, é que tem pessoas que já lidam, já praticam, já há anos e em projetos de destaques e coisas muito interessantes a serem feitas. No nosso caso, hoje é possível encontrar vários gestores de projetos com certificação. Aqui no fundo é a certificação, porque como disse, todos somos gestores de projeto, qualquer um é gestor do projeto. A partir do momento, se calhar, que nós lideramos uma determinada área, que tem que entregar resultados, tem que entregar valor, o que for, estamos a gerir, mas os profissionais certificados, neste momento, têm encontrado áreas para atuar?
efetivamente? Tem, porque cada vez mais as empresas nacionais e internacionais valorizam, porque não se pode pôr em risco determinado desafio que a empresa tem e que é proposto às vezes por clientes. E a exigência decorre daí. É importante realçar o seguinte: eu costumo dar o exemplo, nós podemos saber conduzir sem ter carta, mas se tivermos carta seremos mais valorizados. Ou seja, é aí onde entra a questão da certificação. Há muitos bons profissionais de gestão de projetos que não são certificados, mas ainda assim procuram certificar-se, porque muitas das vagas são preferidas para aqueles profissionais que são certificados. É o selo da qualidade, por assim dizer. Não quer dizer que toda a gente certificada seja boa, necessariamente, porque há quem, de facto, certifica-se por certificar. Mas, para quem leva a sério a profissão, valorizem muito a certificação e ajuda. Que habilidades é possível desenvolver dentro da gestão de projetos? Por exemplo, se tivesse de nos fazer assim um balanço do arquiteto Mário, sem a certificação ou sem ter este domínio que tem hoje da gestão de projeto na sua vida, que habilidades construiu? Que diferenças hoje consegue ver na tua vida prática, nos projetos que lideras, que não são poucos, e de muita responsabilidade, né? Como é que faz? Como é que tem sido este balanço, né? É um balanço super positivo. Super positivo na medida em que sinto-me transformado. Primeiro, porque lido com pessoas com as quais eu aprendo também. O predispor a aprender é essencialmente o que um gestor de projetos deve ter. Isso ajuda bastante em cada coisa que faço diariamente, porque, como disse bem, os processos mentais são diferentes. Mesmo na abordagem, já não encaro os dias da mesma forma rígida, planeada, como muitas das vezes nós tendemos a fazer, mas na forma mais flexível possível, porque hoje está muito subjacente na nossa vida social o conceito da incerteza. Então, como lidar com a incerteza? Qualquer projeto, sobretudo na área da construção, acontecem inúmeras coisas que nos levam a incertezas que nós temos que aprender a dar a volta com as habilidades que ganhamos enquanto gestores de projeto. Mas concretamente, o que era o arquiteto antes? Acho que seria aqui antes... aquele pessoal na questão religiosa. Eu agora faço isso. O arquiteto... Que práticas é que tinha concretamente antes e que hoje, por conta dessa vantagem, dessas habilidades que adquiriu, vai nos dizer quais, já faz de outra forma, né? Uma delas é aquilo que nós, quando nos formamos arquitetos, nós tendemos a pensar que o projeto é nosso. Nós somos o facilitador, como arquitetos e como gestores de projetos ainda mais. Como gestores de projetos ainda mais. E então, antigamente tinha uma abordagem muito linearizada, muito sequencial, que hoje também existe na gestão de projetos, mas que a dado momento, hoje, enquanto arquiteto, já consigo ser mais flexível do ponto de vista daquilo que é envolvente em que trabalho, mas também da vida social. E isso é bom na medida em que facilmente conseguimos não dar as coisas como adquiridas, mas a procurar soluções o mais rápido possível para aquilo que ocorre. Venham. Então podemos dizer que do ponto de vista, por exemplo, da economia de tempo, exato, hoje faz melhor gestão do tempo. Sim. Muito mais. Se, por exemplo, tinha um projeto que andava ali dias e dias à roda dele, hoje, com essas técnicas, com as metodologias, habilidades, hoje consegue rapidamente, por exemplo, definir as fases do projeto, as metodologias a serem usadas, os stakeholders, entre outros. Exatamente. Isto é verdade, sim, porque há uma área de conhecimento que é risco. E o risco tem que ser visto logo no início. E o risco é que permite fazer o quê? O risco é probabilidade, não quer dizer que vai acontecer. A partir do momento em que nós registramos na fase de planeamento os prováveis riscos, eventos que possam criar impacto positivo ou negativo no projeto, nós conseguimos estar abertos a um conjunto de possibilidades, quer para alterar,
quer para manter. E os riscos são monitorizados, portanto, eles não são maus. Eles podem até trazer oportunidades, mas têm que ser monitorizados para termos essa capacidade. Eu, por exemplo, nessa experiência que eu vou tendo com a gestão de projeto, há uma coisa que ficou muito claro para mim. A entrega de valor está subjacente ao trabalho em equipa. Exato. E o trabalho em equipa está subjacente a ter alguém a coordenar, alguém na liderança dessa equipa. Ou seja, não pode ser uma equipa que não há. E essa pessoa é o gestor de projeto. Não é a pessoa mais importante, mas é aquele que vai fazer, vai traçar, vai definir quais são, vai supervisionar, no fundo, exatamente, e garantir que tudo aquilo que foi definido como a entrega seja de facto cumprida. Eu confesso que estou muito aquém daquilo que eu vejo. Na experiência da formação, vi profissionais que hoje respiram gestão de projetos. Exato. Eles falam de risco como ninguém. Às vezes já tem todo o seu, as fases, todos os registros, eles pegam naquilo. O projeto é qual é este? Definem quem são as equipas, quais são as metas, quais são os cronogramas, quais são os custos. Depois é supervisionar. Exatamente. E muito bons. E isso, o ganho, por exemplo, para mim, que gosto de estar a fazer tudo mais alguma coisa, certo, hoje me ajuda pelo menos a entender que não é possível fazer sem essa equipe. É preciso eu ser, saber me organizar e ser de facto esse facilitador. Exato. E ali onde eu vejo de facto, e gostaria que refletisse comigo sobre o impacto. Por um lado, abordamos aqui a questão profissional, né? Nos projetos profissionais, naquilo que é também a própria vida pessoal. Na vida pessoal, eu hoje confesso, e respondendo também à pergunta da instante e a de agora, já não consigo separar este mindset de gestor de projetos do profissional. Há aqui uma simbiose que não se consegue fugir. Não se consegue fugir porque passa a ser uma forma de estar. De que forma é que eu faço isso? O que é que pode vir a seguir? E nós estarmos preparados, e este é o termo certo, preparados para dar resposta àquilo que, por vezes, nós damos por adquirido. E mesmo que ocorra algo que fuja sob o nosso controle, aprender a aceitar aquilo, lições aprendidas, corrigir e, se calhar, a próxima vez, criar um conjunto de outras possibilidades e, normalmente, um exemplo prático, quando saímos de casa, estarmos conscientes de que a hora que estamos a sair, vamos encontrar trânsito. Então, como bons gestores e que procuramos ser, é perceber que caminho tomar. Ou a hora que sair e que caminho tomar. E é a partir daí que começa então a gestão pessoal e que no fundo é um projeto. Cada percurso, casa, trabalho, casa é um projeto novo. Porque tem um início e fim, na definição de projeto, não gestão, mas projeto. Tem um princípio e fim e consome recursos. E há ali alguém que está, portanto, consumir recursos, estamos a falar o transporte, o combustível e uma série de coisas que... Se tivéssemos aqui de fazer apresentar um caso. Exato. Um jovem que está agora, por exemplo, nós temos vários jovens agora a concluírem a formação de arquitetura, engenharia civil e também outras áreas, né? Certo. E se quiser já começar a desenvolver essa sensibilidade à gestão do projeto, como é que ele faria, por exemplo, o projeto da sua vida, né? Ou o projeto da sua vida pessoal ou da sua vida profissional, certo, com questões muito práticas de alguns conceitos, só para nós exemplificarmos, para ficar aqui muito claro para os nossos espectadores, né? Primeiramente, o jovem tem que querer crescer. E isto é uma das coisas que a gestão de projetos traz. Querermos crescer significa entregarmos melhor aquilo que fazemos às pessoas, não é? Nós convivemos com as pessoas e procuramos sempre ser melhores pessoas, melhores profissionais. Como carreira, é procurar também fazer diferente. Fazer diferente, ou seja, imaginemos, sou um arquiteto, estou num ateliê e faço sempre de uma forma. Mas eu tenho que querer que esse negócio, por assim dizer, cresça.
E então tem que procurar... Mas, por exemplo, na vida profissional, Uhum, se ele dissesse, pronto, eu daqui a 5... Na vida pessoal ainda. certo. Daqui a 5 anos, vamos ver aquele projeto que é o comum. Quero construir a minha família. Certo. Como é que ele faria este projeto? Bom, Primeira coisa, o que é que ele tem que fazer? isto aí Como é que tem que se organizar? Pronto, isto se é tivéssemos a definir isso como projeto. Bom, é importante realçar que não há receitas médicas. Cada caso é um caso, mas falando assim de um caso de uma situação hipotética, vai depender se está ou não a trabalhar, mas tendo em conta a complexidade do dia a dia, solteiro, não é? Aquilo que nos é dito normalmente é ter um emprego, arranjar casa e tudo mais. Mas faça a imprevisibilidade disto tudo. Primeiro é capacitar-se, se for na perspectiva de ter o emprego, para ter o melhor emprego que ele deseja. Pronto, e o melhor em função da circunstância, Por exemplo, aqui o escopo de trabalho seria o que mesmo? Construir família? Se for esse o projeto. O fim, não é? Se for esse o fim. Mas se for crescer e mudar a sua comunidade, poderá passar por aí, mas não ficar por aí. Não é? Que é constituir a família e fazer parte de uma associação e levar a família, os filhos e ter nessa ambiente. Esse, por exemplo, seria o projeto. Os objetivos, exatamente, depois teriam que ser com aquela questão família de qualidade. Exatamente. Entre que é outros. educação, escola e tudo mais. Ok. No fundo, depois vai traçar a estratégia, né, de como os passos. Eles traçam a estratégia, onde quero morar, onde quero viver. Portanto, a vida por si só também é um projeto. Os próprios recursos. Os recursos. Que recursos ele tem hoje para casar. E aqui os recursos nem são só financeiros. Não são só financeiros. São mesmo do ponto de vista de emocional. A próprias, como é que eu vou dizer, qualidades do ponto de vista do caráter. Exatamente. Né? Entre outros aspectos. Muito bem, eu espero que estejam a nos acompanhar. Vão colocando ali algumas questões pontuais que vocês acham que o arquiteto depois pode dar aí algum subsídio. E se olharmos para aquilo que é o gestor público, certo, eu diria que o gestor público, se calhar contrariamente àquilo que é a nossa vida pessoal, em que os objetivos se calhar são a nossa escala, né? Certo. De nós mesmos, o gestor público, a sua escala é muito maior. É a escala de todos nós. Como é que o gestor público, por exemplo, pode tirar partido dessa questão da gestão de projetos? O gestor público tem uma responsabilidade acrescida. Acrescida, exatamente. Na medida em que pensa para todos e está a gerir recursos públicos. Tira partido na medida em que vai querer e deve procurar fazê-lo o melhor para todos. Estamos a falar aqui da gestão eficiente. E na gestão de projetos toca-se muito neste aspecto. Se estivermos diante de um projeto de construção, temos que, apesar de termos um orçamento, existe um conjunto de benefícios que num contrato nós podemos ter para quem financia e para quem de facto executa. Okay. Eu penso que é importante nós desenvolvermos a abordagem e mentalidade de não necessariamente, embora aqui há fatores que contribuem desfavoravelmente, estamos a falar da macroeconomia e tudo mais, a situação cambial, mas isso é um assunto que os economistas temos que convidar aqui um economista para nos falar da economia urbana. É interessante. Exato, muito interessante. Mas enquanto gestores, o gestor é mesmo isso, é gerir e não necessariamente para esgotar as fontes de financiamento, mas para racionalizar, ou seja, a qualidade da despesa pública. Ou seja, aquilo que entregar, o que for, uma estrada, um serviço diferente, que seja feito com qualidade de despesa. E essa minha questão, essa minha provocação, vem bem a propósito do contexto atual, nacional, depois a escala mundial, em que cada vez mais os recursos são escassos. Face às necessidades que são muitas. Que habilidades na tua experiência como gestor de projetos podem ser aplicadas nos projetos públicos? Aqui, como nós somos arquitetos, já sabem,
tratamos do urbanismo, habitações, vias, em tudo que tem a ver com essa temática. Focando nessa temática da construção civil, como é que se pode tirar partido? A liderança. A liderança normalmente tem uma visão geral daquilo que é o melhor para todos. A liderança, seja por aquilo que nós recebemos para seguir o caminho, mas também para exercermos alguma influência no sentido de também darmos o nosso contributo face às capacitações, às capacidades que temos. E o tirar partido tem que ver com prever situações anormais, e estas situações previstas têm custos. Então, a gestão do risco tem um papel fundamental, porque se nós alocarmos os riscos previsíveis de um determinado projeto, cada risco tem um custo. Tem um custo. E se nós estivermos a monitorizar, estaremos a fazer contenção nos casos em que conseguimos eliminar o risco. Pode-se eliminar, pode-se aceitar e pode-se até transferir. Então, quer dizer que se associarmos a gestão do risco e essa questão de gestão de custo e considerando que eles realmente têm um impacto financeiro, pode ser uma ferramenta para Fundamental. Em projetos de construção, fundamental. Por quê? Porque os projetos de construção, e aproveito aqui a ocasião, o PMI, o Project Management Institute nos Estados Unidos, lançou o ano passado uma certificação só para a indústria da construção. E por quê? Porque é das atividades que mais contribui para o PIB mundial. Estamos a falar em 13%. No entanto, é das que tem menor rendimento. Ou seja, aquilo que é o retorno deste investimento, o rendimento nas últimas 2 décadas foi de 1%. Ou seja, investir, de 13%, mas ter um retorno de 1%. E, naturalmente... E já alguma vez fizeram a nossa avaliação aqui de Angola? Pois, é preciso fazer. Mas seria uma temática interessante. Para a investigação, né, do nosso PMI Angola. E para concluir, dizer que esta certificação só para profissionais vem precisamente porque há necessidade de mudar o panorama. Primeiro, capacitar os técnicos para entregar melhor projetos de construção. Um exemplo, como é que se tem controle do âmbito ou escopo de um mega projeto de construção? Estamos a falar de uma Baía de Luanda, estamos a falar de um espaço para a realização de uma Expo. Por causa de ser um mega projeto, apanha muitos ciclos econômicos. Tem muitas partes interessadas, cada uma com ideias distintas. Então, o profissional tem que estar dotado de capacidade para gerir esse tipo de projetos. Por exemplo, e nós temos aqui projetos a nível nacional muito desafiadores. Por exemplo, a construção de uma barragem. Exato. Né? Que é um projeto que, de facto, tem esse ciclo mais longo. E muito longo. Como é que nós podemos aplicar aí na prática? Como é que primeiro o gestor máximo, que depois tem várias entregas ali. Não sei se pela dimensão do projeto não temos um gestor para cada projeto associado. Por exemplo, porque uma barragem, tu tens ali impacto ambiental, tem os projetos. Como é que você vê que deve ser, essas questões do risco podem ser mitigadas? Podem ser mitigadas olhando, e disseste bem, em relação a vários projetos. Nós podemos ter um único projeto, que é o mega projeto, subdividido em outros projetos. E aí se nós congregarmos todos esses projetos, estaremos a falar de um programa. E o que é um programa? É um conjunto de projetos e programas subsidiários que se relacionam entre si, que de forma isolada não teriam sucesso se tivessem que ser executados. Podemos ter uma componente virada, por exemplo, para a parte ambiental. Estamos a seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou não, e temos um gestor de projetos vocacionado para ver e trabalhar com as associações ambientalistas
Por quê? Porque são partes interessadas daquele projeto. Uma barragem tem um impacto na natureza, muito grande. Podemos ter, por exemplo, um gestor de projetos só para as questões da construção, qualidade da construção e tudo mais. Podemos ter um gestor de projetos só para a questão relacionada com as questões hídricas. E se nós casarmos tudo isso, não é? Conseguimos ter e mitigar determinados riscos, perceber de antemão no planeamento e mitigar determinados riscos que a sua mitigação vai trazer valor acrescido para a organização ou instituição pública. Muito bem. E neste sentido, agora um bocadinho pelo PMI Angola, certo. Quais são os requisitos para fazer parte? Primeiro, qual é a importância de estar associado ao PMI Angola? A importância é grande porque ninguém vive isolado. E os visionários que criaram o PMI nos Estados Unidos fizeram-no porque, não só por questões daquilo que temos estado aqui a abordar, que é a entrega de valor, mas também porque, ao criarmos uma comunidade, nós conseguimos aprender uns com os outros. Este é um dos principais benefícios. Mas é preciso ter vontade. Quem quer crescer, quer se juntar aos outros. Há um provérbio africano que diz que se quiseres ir depressa, vai sozinho, se quiseres ir longe, vai acompanhado. E essa é uma das vantagens de pertencer à comunidade do PMI Angola. Nós conseguimos estar em contato com profissionais, não só em Angola, mas também ao nível do mundo. Ou seja, isso coloca já a questão, a vantagem do network. E eu estar em contato... E eu, por exemplo, falando dessa questão do network, e esse fator que disse muito interessante, estar conectado a uma rede internacional. Exatamente. Eu tive uma experiência, quando fiz mesmo a formação, fomos fazer o módulo final no Brasil, e a importância de estar numa rede é muito grande. Experiência rica. Primeiro, quando tu comparas eu, arquiteta Jamila, com a minha idade, não vou dizer a idade, mas pronto, sou já meia moça, meia tia, como se diz. Na minha faixa etária, encontrar uma profissional da minha faixa etária nos Estados Unidos, no Brasil, entre outros aspectos, se colocarmos o nosso perfil profissional, você percebe que ainda temos muito a percorrer. É verdade. E isso para mim foi tipo, nós temos mesmo que fazer parte de associações que estejam, primeiro, para percebermos que habilidades um profissional da minha idade, na minha profissão, nesta fase da vida, que habilidades deveria ter. Exatamente. Sobretudo para estarmos habilitados a trabalhar em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte. Este é o fator fundamental. Esse é o fator fundamental. Este é o fator fundamental porque a nossa vida é imprevisível. Pessoal, não só, e hoje mais com as tecnologias de informação. Exatamente. Você pode estar em Angola a fazer a gestão de um projeto de fora. Exatamente. Às vezes nem precisas de sair propriamente do país, né? Isto foi particularmente interessante quando fui gestor do projeto da conferência do PMI Angola em 2021. Teste, né? Exatamente, ou seja, nós ainda estávamos em época de pandemia e foi possível gerir esse projeto só com base nas redes sociais. Estávamos cada um, foi possível ter pessoal de Portugal, do Brasil e os eventos realizavam-se nesta altura à distância, de forma remota, e foi possível fazer isso. Mas realçar que com estas habilidades mais fácil ainda se torna a entrega de projetos desta natureza. Exatamente. Quer dizer, quer cá, entrega de valor cá, como estar habilitado. Exatamente. E isto aqui, meus queridos que nos ouvem, é o diferencial hoje em dia. É o diferencial. É a capacidade de poder trabalhar em qualquer parte. Quero acrescentar o seguinte, todos ao nível do PMI somos voluntários. Somos voluntários pela natureza da instituição. E esta questão do voluntariado... Quando diz voluntariado, como é que é? O voluntariado, para já, é a predisposição, vontade de pertencer à comunidade, servir, fazer projetos. E para quem quer dar início a uma carreira, nada melhor do que ir para uma associação em que
é-nos dada voz, em que a nossa opinião é ouvida. E esse é um dos princípios, por assim dizer, e valores do próprio PMI. Ouvir e permitir que as pessoas falem. E há oportunidades de voluntariado que surgem nos Estados Unidos, no Canadá. E algumas delas são para desenvolver a atividade de forma remota. E nada melhor do que fazer um currículo em situações em que nós podemos ter um grau de responsabilidade acrescido, mas estamos descontraídos e, ao mesmo tempo, imagina uma organização perceber que nós somos voluntários, fazemos bem algo que não somos remunerados. Então, se formos remunerados... É porta para outros aspectos, não é? É, exatamente. Para outras oportunidades. Outras Como oportunidades. dizia a outra, a oportunidade é uma junção de capacidade e oportunidade. Né? A sorte, aliás, é uma junção de capacidade e oportunidade. Exatamente. Então, no fundo é isso. Pode ter a sorte de um desafio maior. Exatamente. E, neste sentido, quais são os critérios para se associar ao PMI? Ser membro é diferente de ser voluntário. Mas é sempre conveniente que, enquanto voluntários, sejamos membros, porque passamos a ter um número de registro ao nível do PMI. É como se fosse um número de bilhete de identidade. Eu, felizmente, já sou membro, né? Exatamente, muito bem. Mas tenho muito caminho a percorrer, não tenho nenhuma certificação ainda. A única coisa que tenho é o... O mais importante é a vontade. Não, né? Aquela pós-graduação que para mim já foi muito bom. Agora já estive aqui a falar outrora com o arquiteto, tem que me ajudar, né? Um caminho a percorrer. Esta é a nossa missão. Essa é a missão, exatamente. Então, tendo um bilhete de identidade, entre aspas, um ID de membro, nós estamos catalogados internacionalmente. A partir deste momento, sendo membros do PMI global, nos Estados Unidos, podemos escolher a filiação em qualquer capítulo a nível do mundo. Claro que interessa-nos ter a maior comunidade cá em Angola, não é? Para quem cá está, para participar nas atividades localmente locais. E ganhar notoriedade profissional e, ao mesmo tempo, de crescimento pessoal. Isso é fundamental. Para ser é vontade, não é? Vontade, aceder ao site www.pmi.org, a partir dali seguir os passos e qualquer dúvida que tenham podem sempre contactar o PMI Angola, que é www.pmiangola, tudo junto, .org. E nós Mas, por exemplo, ao ser membro e voluntário, o voluntário o que é que faz propriamente? O voluntário. E o membro, a diferença entre um e outro, há membros que eu, por exemplo, ainda não sou voluntária, sou membro. Qual é a diferença e as responsabilidades? Acabam por ser a mesma coisa. O membro, a diferença é que, e eu disse primeiramente, que o voluntário convém que seja membro. Porque o PMI tem um programa, que é o VEP, que nós chamamos Volunteer Engagement Program, em que é registrada uma oportunidade, uma atividade. A partir do momento em que eu estou registrado nesta atividade, eu estou cadastrado e catalogado como um voluntário em exercício. Ser simplesmente membro. Somos voluntários quando exercemos uma atividade e somos registrados no VEP. Esta é a única diferença. Posso ser membro, mas se não estiver registado, não estou a fazer voluntariado numa determinada atividade. E qual é o benefício disso? Quando for candidatar-me a uma oportunidade de emprego, eu mostro credenciais de que estive a exercer uma atividade na gestão de projetos, apoio do que for, alguma iniciativa, e isso naturalmente depende favoravelmente para o membro voluntário. E do ponto de vista das certificações? Quais são as certificações da gestão de projetos? Certo. Quais são os passos que depois esta pessoa que quer ter essa vantagem, isso é mesmo uma vantagem estratégica. Exatamente. A gestão do projeto é uma vantagem para todo o profissional, seja de qualquer área que for, na minha opinião, é mesmo uma vantagem estratégica. Quais são as certificações que, do ponto de vista profissional, né? Podem ser adquiridas, né? O PMI tem uma particularidade. Há um conjunto de iniciativas que são desenvolvidas a nível das escolas. Portanto, isto são projetos sociais. No entanto, há o PMI Ready, que é uma certificação
que quem esteja no ensino médio, quem esteja predisposto a começar pelo caminho, para ir percebendo se quer seguir essa carreira, faz. É uma certificação. É daqueles níveis, digamos, os iniciais. Elementar. Exatamente. Depois temos, por exemplo, o CAPM, que é o Certified Associate Project Manager, que consideramos já com algum nível de conhecimento, mas já é um degrau acima daquela fase inicial. E a seguir o CAPM temos aquela que é mais cobiçada, que é o PMP, Project Management Professional, que é o profissional de gestão de projetos, que tem cerca de 1 milhão e tal de certificados a nível do mundo. E os números estão a crescer cada vez mais. E depois há outras certificações mais específicas para a área das tecnologias de informação, recentemente este da área da construção, e há outras ligadas a questões estratégicas organizacionais, que são chamadas microcertificações ou micro-credentials, que têm a ver com transformação organizacional, como é que mudamos a cultura de uma empresa, e ter esses conhecimentos, como disseste bem, uma vantagem estratégica e eu acrescento aqui competitiva enquanto profissional. As pessoas às vezes olham muito a questão do tempo. Por exemplo, para se chegar ao PMP, estamos a falar de quanto tempo? É preciso ser um licenciado? Não? Para qualquer uma dessas certificações, na realidade. Cada uma delas tem um conjunto de requisitos. No caso do PMP, ele pede no mínimo 3 anos de experiência, mais um conjunto de horas de formação, de preparação. Ou seja, não basta simplesmente ter a experiência, e é requerido também que tenha essa experiência demonstrada. E para isso o PMI também tem um sistema muito rigoroso para saber se temos essa experiência. Por isso é que eu disse que todos nós somos gestores de projetos, mas eu particularizo aqui algo fundamental, que é necessário que nós façamos o registro daquilo que fazemos diariamente. Por quê? Porque quando estamos numa etapa como esta, vamos precisar destes dados. E algumas das candidaturas para a certificação são aleatoriamente auditadas. São auditadas. Ou seja, mas quando diz registrados é o quê? Guardar os guardar processos? evidências de que tínhamos participado em projetos. E o número de horas com experiência vai dar o número de anos. Então, para fazermos depois então, e estarmos habilitados, submetemos a candidatura e o PMI depois diz que está aprovado e pode fazer. Os nossos espectadores é mesmo rigoroso. E o mais importante é um rigor que vai lhe tornar um profissional de excelência. Exatamente. Agora, arquiteto Mário, das certificações que tem, só para fazer aqui, só para motivar aqui as pessoas, quais são as certificações que tem já em gestão de projeto? Eu tenho o Certified Associate Project Manager, que foi a primeira que eu fiz. Tenho o PMP, Project Management Professional. Tenho a mais recente da área da construção, que é o Project Management Institute Construction Professional. E algumas microcertificações ligadas à transformação organizacional. Meus parabéns. Certamente aí a nossa instituição que está com o nosso colega, calculo que está... Esse é o objetivo. Eu não vou revelar, porque não é esse o nosso objetivo. Exato. Mas posso dizer que está numa área muito estratégica, onde tempo tem sido de grande vantagem. Claro. Aplicar esse conhecimento que hoje detém. E aqui só uma curiosidade, quantos anos fez? Só para nós termos já aqui uma visão do tempo. Para essas certificações todas, a experiência que hoje tem, estamos a falar, começou em que ano? Né? Só eu comecei a ter contato com a formação em gestão de projetos em 2014. Ou seja, já 10 anos. Exatamente. Mas o processo para certificações foi intensivo, porque o sentido de urgência e de responsabilidade e o querer estar sempre na crista da onda foi um dos fatores motivadores. Razão pela qual o CAPM e o PMP fiz no mesmo ano. Ou seja, em ano de pandemia, porque estávamos confinados. Então vamos ficar aqui descansados que, afinal, se tiverem foco, objetividade e quiserem, de facto, se destacar,
Exato. Eu hoje diria que passa mesmo por aí. Claro. As vantagens, eu só com o meu pezinho na água já hoje consigo ver os resultados reais da gestão de projeto. Arquiteto Mário, estamos mesmo aqui quase a fechar o nosso podcast. Certo. Conselhos práticos que queria deixar aqui. Bom, sejam inconformados enquanto profissionais. Não deem nada como garantido. Estejam sempre aptos para crescer e esse crescimento que passe por uma adaptabilidade contínua. Olha, numa dessas visitas que eu fiz no âmbito dessa formação, algo que me impactou muito. Você chegar para uma plateia e dizer eu sou bom naquilo que eu faço, eu se saio desta empresa, a empresa fica em apuro. Assisti isso, tive a oportunidade de ver alguém e o que me interessou é que a pessoa não dizia aquilo em tom de altivez. Ele estava a nos alertar de que vocês têm, naquilo que vocês fazem, não se trata de competir com os outros, entreguem algo de valor. Para que onde vocês estejam a trabalhar, fique claro que vocês são uma pedra fundamental para os objetivos dessa organização. E aquilo mexeu de que forma com os meus neurônios. Eu sou uma pessoa que acho que com o passar dos anos me torno mais reflexiva nas coisas que eu ouço. Bom. E eu fiquei mesmo a refletir com os meus botões depois daquela sessão. Será que eu hoje consigo dizer isto? Daquilo que eu faço, consigo mesmo encher a boca e dizer, olha, eu sou boa nisso que eu faço, aqui onde estou. Ainda tenho muito a aprender. E este é um bom princípio. Eu senti que ainda tenho que fazer muita coisa. O eu tenho muito a aprender tenho muito a aprender. O caminho para aquilo que muitas vezes nós confundimos o sucesso com bens, patrimônio e tudo mais. Mas nós, enquanto indivíduos, somos o nosso maior e melhor patrimônio. Ao longo dos anos nós vamos acumulando experiências. A vida vai passando e de alguma forma um aspecto que também é crucial é partilharmos com aquilo que sabemos, porque ficar conosco também não seria um bom serviço à sociedade e à comunidade. E o PMI tem essa particularidade que é a experiência e a troca de experiências com outros. Eu fico muito feliz, sei que se o arquiteto Mário amanhã lhe demitirem ou lhe despedirem, não vai ser um problema. Não vai se afundar, não vai encontrar o meu amigo deprimido, porque certamente as habilidades que hoje construiu fazem de si um profissional apto em trabalhar em qualquer. E eu costumo dizer, trabalho para gente capaz, para gente bem formada, para gente com habilidades, não falta. Isso é verdade. Isso é verdade. Bem, muito obrigada a você que nos assiste, que não perde um episódio. Eu quero agradecer profundamente. Estamos a entrar na terceira temporada com este programa. Estamos a entrar na terceira temporada. Eu quero agradecer à nossa produção, que sempre que tem esse compromisso, vem sempre com esses rostos felizes. Estão sempre aqui prontos. Eu quero agradecer. Portanto, este é o episódio, penso que é o 23, não? Portanto, o primeiro da temporada 3. 25? É o 25, exatamente. São 12 mais 12, mas este é o 25. Bem, se isso não entregar valor, também não sei mais o que é entregar valor. Mas tem sido uma honra estar com vocês, trazer aqui temas que são para edificar o nosso país, para edificar, primeiro, valorização dos nossos profissionais, porque eu digo de mão cheia, de boca cheia, de que nós temos excelentes profissionais, mais novos, mais velhos, bebês, temos excelentes profissionais. E eu tenho estado com esse compromisso de trazer muitos dos que eu conheço, dos que são recomendados, para abordarmos os nossos assuntos, que são os vossos assuntos também. Exatamente. E com isso formarmos e informarmos. O meu muito obrigado. Vamos apelar que partilhem, que divulguem, que façam desses episódios aulas para serem revisitadas, porque é mesmo uma grande honra ter aqui um membro
PME Angola, um gestor de projeto com muita experiência, com certificações de invejar no sentido positivo. Então, fiquem conosco até o próximo episódio. Obrigado.